Nelly. Aí, Boa Daniela Andréia, tia noite, a paz do Senhor. Danica. Oi, minha A paz amiga, do tudo bem? Senhor, amiga. Gente, ela tá linda. Tem um motivo, né? Para É estar assim verdade, hoje. verdade. A gente tá assim, tudo nas cores, né? Tudo preparado. Verdade. Amiga, seja bem-vinda. Amém. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês, na sua página, né? Hoje falando de um assunto diferente, um assunto que arde no meu coração. No meu Nós vamos também. falar bastante disso, né? Das experiências que eu vivi dentro do clube evangelístico, né? De coisas que aconteceram. Então, assim, o primeiro clube que eu fiz foi algo assim extraordinário na minha vida, no meu ministério, e a gente vai falar um pouquinho, e eu espero que Amém. todo mundo que nos ouça hoje e depois, né, porque as pessoas acabam ouvindo depois, tenham vontade e façam clubes nas suas casas e nos lugares Amém. que forem possíveis, né? Amém. Muito obrigada, amiga, por ter Amém. aceitado estar aqui com a gente na conferência. Você é uma bênção, sua família é uma bênção. Amém. E eu sei que você leva com seriedade o seu ministério. Você já fez alguns clubes na sua casa, né? Tem o seu projeto também, que é uma bênção. E para estarmos Amém. iniciando, eu gostaria de estar fazendo uma oração por você. Né? Amém. Amém. Querido Deus, louvado e adorado seja o teu santo nome, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Obrigada, Deus, por nossas vidas, Senhor, por nossa saúde, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos proporcionando, Pai, ao longo desses dias, Senhor, através da conferência, Pai, que o Senhor colocaste no meu coração. Obrigada, Senhor, por cada aprendizado, ó Pai, que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, através desses momentos aqui junto a Deus. E te pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor abençoe a todos que estão participando dessa conferência, Pai, e também aqueles que não puderam participar, que irão ouvir depois, ó Deus. Ó Pai, toque nos corações, Senhor. Ó Deus amado, amplie a visão, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai. Dê, Senhor, a cada um de nós a tua visão, Senhor celestial, para este ministério, Jesus, Pai. sim. Abençoe Amém, a Senhor. Deus, a Daniela, Senhor, nesse momento, Pai, em tudo que Em ela nome venha de a falar Jesus, aqui, me Senhor, ajude nessa aqui. noite. Ó Pai, que ela seja conduzida, Senhor, por Ti, ó Deus. Em nome de Amém, Senhor. Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém, amiga. Eu vou me Amém. retirar e fique à vontade, tá? Agora o tempo é todo Amém. seu. Amém, amiga. Boa noite, pessoal, meus irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus, né? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou a Daniela Andréia, sou da Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, porque eu sei que tem gente aí que não é do Rio de Janeiro. Sabe aquela igrejinha, aquele lugar onde ninguém quer estar? É por aí que nós estamos, né? E graças a Deus temos vivido períodos de bênção. Como a Monique falou, nós temos um projeto através da minha igreja, que para a honra e glória do Senhor, nós coordenamos esse projeto, e é um projeto com crianças, um projeto que hoje atendemos um número gigantesco de crianças, frutos também de clubes evangelísticos, de eventos evangelísticos. Então, a gente vai compartilhar com vocês mais na frente um pouquinho sobre isso. Mas hoje eu queria iniciar o nosso bate-papo, vamos assim dizendo, com um texto que eu achei, eu nem lembrava que eu tinha mais esse texto, que eu escrevi há 3 anos atrás, do porquê evangelizar crianças. E eu queria compartilhar esse texto com vocês, porque não adianta a gente falar de clube evangelístico se nós não tivermos uma cabeça aberta e um entendimento sobre o porquê devemos evangelizar uma criança. Senão não tem intuito nenhum. Um clube evangelístico não é um local de festa, não é um local onde se encontrar é o principal. Não.
Então, a gente vai falar sobre isso também essa noite. E o texto fala o seguinte: ao olharmos uma criança, temos que ter a convicção que em seus rostos encontramos subscritos: somos pecadores e precisamos de Jesus. E cabe a nós apresentar às mesmas o plano de salvação, o Salvador. Afinal, temos que obedecer à ordem que nos é dada e que podemos ver claramente em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, devemos levar as boas novas a toda e qualquer pessoa, independente de sua idade, pois nosso Pai não faz acepção de pessoas, e sim refere-se a toda criatura. Sendo assim, temos a definição de criatura como aquilo que foi criado por Deus. Ou seja, todos devem ter a possibilidade de recebê-lo como Pai, único e suficiente Salvador. As crianças precisam do Senhor e precisam, o mais rápido possível, serem apresentados a Ele, para que assim venham a ser herdeiros do reino dos céus e não venham a perecer. Mateus 18:14. Além de tudo isso, percebemos que as crianças são importantes para Jesus e devemos dar a mesma importância a elas. Até porque, quando se convertem, cremos que elas ainda possuem uma vida inteira para servir o Senhor e que depois de evangelizadas, conseguimos um maior alcance de suas famílias, pois as mudanças ocorridas são sentidas nos lares e as próprias crianças acabam por levar a palavra de Deus para seus familiares e por demonstrarem humildade nas palavras, conseguem evangelizar sutilmente. Devemos nos conscientizar da importância que as crianças têm. Daniela e Andréia. Então, esse texto, eu acho que é, assim, primordial para que a gente pense num clube evangelístico. Porque nós temos que ver, assim, por que um clube evangelístico? E eu hoje, estudando, eu me deparei com uma pergunta. O porquê que Deus me colocou no lugar onde eu moro? O porquê que eu moro aqui? Qual é o sentido de estar aqui? E quem me conhece sabe que durante a minha infância, adolescência, uma parte da juventude, eu não morava aqui no São Gonçalo. E quem me conhece mais a fundo sabe que eu dizia assim: Deus, eu não quero ir para aquele lugar lá, não. Eu não gosto daquele lugar. E foi exatamente para cá que Deus me mandou. E aí eu hoje comecei a me perguntar sobre isso, né? O porquê Deus me colocou aqui. E a gente vê que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz, que Ele permite que aconteça na nossa vida. E aí me veio nos estudos aqui a questão quando nós falamos sobre o que nós temos que fazer. E eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios 5:20, que diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como Deus exortasse por nosso intermédio. Eu vou parar aí. Por sorte, somos embaixadores em nome de Cristo. E aí eu fui pesquisar o que era ser um embaixador. Qual é o papel do embaixador? E o embaixador é um representante do país, né? Principalmente fora do país. Então, pegando a palavra de Deus e juntando com o que é ser um embaixador, eu entendo que Deus nos coloca nos locais onde nós moramos para que nós possamos ser representante da palavra de Deus, representante dele neste local. Então, ele me tirou lá de onde eu morava, me trouxe para cá, que já tem alguns anos que eu estou aqui, eu amo estar aqui.
para que eu pudesse representar ele aqui neste lugar. E aí, muitas vezes, nós estamos no lugar e nós nos perguntamos o que fazer, como que eu vou fazer ser representante de Deus. E aí eu venho outro questionamento para vocês. Clube evangelístico, o próprio nome diz, né? É voltado para o evangelismo. E essa semana eu ouvi algo que eu não concordei, porque dizia assim, que evangelizar não é a mesma coisa que fazer missões. E não tem como, ao meu ver e ao meu entendimento, você evangelizar sem fazer missões. Todos nós somos missionários. Todos nós, um embaixador de Cristo é aquele que leva as verdades do Senhor. Como que você vai evangelizar sem ser missionário? Porque o evangelismo é a proclamação das boas novas aos pecadores que estão perdidos. Então, a palavra de Deus em Marcos 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aí entra o nosso papel nos clubes evangelísticos, né? Principal foco do clube evangelístico, evangelizar. Nós evangelizamos, ou seja, anunciamos as boas novas da salvação, falando do amor de Deus, levando as crianças a aceitarem Jesus. Então, não tem sentido, primeira coisa, anota aí, não tem sentido fazer um clube evangelístico com as crianças que já disseram sim para Jesus. Não quer dizer que elas não possam participar. Você não vai dizer, você não vai vir. Mas o foco é as crianças que não conhecem Jesus, que não disseram sim para o Salvador, que ainda não têm uma vida transformada por Cristo Jesus. Por quê? O clube evangelístico é um projeto missionário, com a intenção de levar crianças a Cristo. E aí vem o seguinte, por que realizar um clube evangelístico? Né? Nós temos que ter em mente o seguinte, precisamos de levar as crianças a Cristo. Por quê? Porque elas são pecadoras. E a Bíblia diz isso. Em Romanos 3:23, a Bíblia nos fala. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, as crianças também são pecadoras. E nada melhor do que um clube para que você possa atrair essas crianças. E aí vem uma outra questão. Na Bíblia, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, fala o seguinte, e eu acho que esse é o foco principal, por que nós devemos fazer um clube, eu e você? Vários clubes evangelísticos. Por quê? A Bíblia diz que quem recebe uma criança, recebe o próprio Senhor. Então, se você abre a porta da sua casa para receber crianças, com o foco de evangelizá-las, você está recebendo o próprio Senhor. E aí eu te digo mais. Imagina que você está aí e sabe que o Senhor vai visitar a sua casa. Você vai fechar a porta na cara dele e dizer, não quero você aqui? Porque você perturba, você dá trabalho, você causa gastos, você vai fazer bagunça? Não, né? Você receberia o Senhor de qualquer maneira? Também não. Então, agora, entra a parte do que fazer. Você já entendeu que você precisa realizar clubes. E aí vem o seguinte, quando você vai realizar um clube, a primeira coisa que você precisa fazer é orar. Não só em um clube, gente. Tudo que nós vamos fazer, a oração precisa ser a base de tudo. A oração precisa vir em primeiro lugar. Então, você precisa colocar todo esse pensamento
e todo esse desejo do seu coração nas mãos do Senhor. Orar sem cessar, porque Deus vai te direcionar e Deus vai te dar tudo que é necessário para que esse projeto aconteça, esse clube aconteça. E eu falo isso porque eu vivi isso na minha casa, no primeiro clube que eu fiz e nos outros. Mas eu digo nesse primeiro porque eu não tinha dinheiro disponível para realizar um clube. E muito menos um clube do tamanho que se tornou na minha casa, né? E a partir da oração, nós precisamos planejar, né? Quando a gente fala assim, você receberia o Senhor de qualquer forma na sua casa? Não. Se você soubesse que Jesus estava passando por aqui e iria à sua casa, você ia querer limpar a casa, arrumar, fazer o melhor para que Jesus entrasse. Então, você ia planejar o que você faria para receber o Senhor. Assim também deve ser no clube. A oração é o primeiro passo e o segundo é o planejamento. E esse planejamento envolve o que você vai fazer, como você vai fazer, o local, tempo, uma equipe, o que você vai usar. E aí nós vamos por parte. Um clube evangelístico, gente, dura 5 dias, né? E nesses 5 dias, você precisa apresentar o plano de salvação às crianças. Hoje à tarde, a Jacilene Mendes falou sobre o plano de salvação. Então, eu não vou me aprofundar no plano de salvação, porque você vai assistir a palestra da Jacilene, que também é minha amiga, é uma bênção, e uma coisa vai te ajudar a outra, né? A entender como você vai trabalhar. O clube evangelístico geralmente funciona da seguinte forma. Você vai apresentar o plano da salvação através das cores, 5 dias, certo? Quais são as cores? Aqui, ó, vou dar uma dicasinha aqui, ó. Ó, o cordão tá aqui, ó, vermelho, certo? Ó, amarelo, porque tá ao contrário para vocês. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde. 5 dias, 5 cores. Uma coisa importante, você precisa preparar o ambiente. O que fazer é o que você vai fazer em cada dia. O planejamento em qualquer parte da nossa vida, seja pessoal, seja ministerial, é importante. Até porque você vai receber crianças no seu lar. E esse planejamento, você vai lá, o primeiro dia, você vai trabalhar a cor amarela, certo? Então, a sua decoração tem que estar voltado para essa cor. Daniele, eu não tenho como decorar uma coisa por dia. Quando eu fiz o clube da minha casa, eu fiz uma decoração com as 5 cores, né? Uma cortina com as 5 cores, com TNT. E cada dia eu me caracterizava e a equipe com roupas, blusas da cor amarela, blusa da cor preta, acessórios que fizessem lembrar. Então, as crianças chegavam ali e sabiam que naquele dia ia ser trabalhado aquela cor específica. E isso é algo importante. Como que você vai fazer, né? O local. É importante. Lembra que eu falei que o clube evangelístico é voltado para crianças que não aceitaram Jesus? Muitas vezes, os pais das crianças que não são crentes, os pais que também não são cristãos, eles têm uma certa aversão de deixar a criança ir à igreja. Mas ele te conhece e ele vai deixar a criança ir na sua casa. Então é importante que o local escolhido seja um local neutro, ou a sua casa, ou a casa de alguém que se disponibilize a abrir as portas para receber o Senhor através das crianças. Na casa de uma das crianças, você tem essas opções. Num projeto, numa escola. Então,
Daniele, não pode fazer na igreja? Não é isso. Mas o foco do clube é que você faça em outro lugar. Clube nos lares, evangelístico. Então é bom que você procure um lugar neutro. Se você tem a possibilidade, passa numa praça, num campo onde você sabe que as crianças estão ali. Você precisa determinar o tempo. Sabe? Porque geralmente as crianças que participam de um clube, a mãe deixa no portão, muitas vezes não fica, porque conhece você, vizinho, mora na rua, mora próximo. Geralmente os responsáveis não ficam ali. Então, é importante que você planeje o seu culto num tempo determinado. Geralmente, em torno de 1 hora é o suficiente para que você trabalhe o plano de salvação, trabalhe a lição evangelística, trabalhe a lição bíblica, né? Para que quando a mãe chegue, você tenha como dizer, olha, vai ser de 4 às 5, de 4 às 5h20. Você vai marcar um horário com ela para que ela possa voltar e buscar o filho, se ela não quiser ficar. A equipe, lembra lá da oração? Você precisa orar muito. Porque muitos vão falar que você é louco. E eu passei por isso. Eu morava numa casa onde eu dividia o quintal com a minha mãe. E a minha mãe falou assim, Daniele, você é maluca. Como que a gente vai receber esse monte de criança aqui? Mas ela foi a primeira a abraçar o projeto comigo e me ajudar. Mas nós precisamos orar para que nós possamos levantar uma equipe. Primeira equipe que você precisa levantar, uma equipe de intercessão. Uma equipe que esteja lá, mesmo que seja de longe, orando por esse culto, por esse projeto evangelístico, por esse projeto missionário que vai acontecer. É muito importante que nós tenhamos pessoas nos sustentando em oração. Precisamos de pessoas que nos ajudem. Às vezes, gente, a gente fala em equipe e a gente pensa num número muito grande. Mas muitas vezes não vai ser assim. Às vezes a sua equipe vai ser você e mais 1 ou 2 pessoas, né? Mas você precisa de pessoas que te ajudem no momento ali de cuidar das crianças. Precisa de alguém que receba a criança no portão com alegria, com entusiasmo, né? Se forem 2 pessoas, vocês vão se dividir a sua realidade. Mas a criança não pode ficar sozinha. Lembra que o pai e a mãe estão confiando em você. Confiando que a criança vai estar ali, vai estar tudo bem. Então, você precisa fazer com que haja segurança no momento que aquela criança estiver no seu lar. Porque os pais confiaram em você. Então, é importante receber a criança, confeccionar um crachá que possa colocar o nome da criança, um telefone de contato, quantos anos essa criança tem, quem é o responsável, atenção a quem vai levar, quem vai buscar, se vai voltar sozinha, isso tudo você precisa anotar. Principalmente se o seu clube for um clube muito grande. Não é ideal que o clube seja um clube muito grande. E geralmente não vai ser, gente. Por quê? Você vai chamar as crianças ali do seu redor, da sua vizinhança. E uma coisa, se no primeiro dia tiverem 3 crianças, pode ter certeza que no segundo vai ter 6. No terceiro vai ter 10. Porque uma criança convida a outra. Entendeu? Então, você precisa de alguém que te ajude com a alimentação. Como é um clube, geralmente o clube evangelístico deve ser realizado em período de férias, em período de alguma data comemorativa que tenha um feriado maior, um período que as crianças estejam disponíveis, né? É importante você preparar um lanche para aquelas crianças. Daniele, mas eu não tenho dinheiro. Gente, oração é a base de todas as coisas. Na minha casa, eu via chegando lanche, eu me programava para uma coisa, falava, Deus me ajuda.
E daqui a pouco ia chegando, olha, a irmã fulana mandou um pote de bolo, a irmã ciclana mandou uma pacote de pipoca, e ia ficando. Então, no dia seguinte, eu já tinha mais lanche do que eu imaginava, do que eu tinha me preparado, porque Deus estava no negócio, né? Outra coisa muito importante, além de preparar um ambiente com segurança, ver local para que as crianças possam estar, você precisa preparar o que você vai usar em termos de material. Qual é a lição que você vai usar? Qual é o material, o recurso didático que você vai precisar? Sempre combinar com as crianças, com as tias, qual é a cor que a gente vai usar naquele dia, no dia seguinte. Então, tudo precisa ser pensado. Uma coisa interessante também é que você pode dar lembranças para as crianças. E aí eu vou falar um pouquinho desse material do que usar, em todos os sentidos, tá? Primeiro, você precisa escolher uma lição. A APEC, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças, tem um material de um clube evangelístico chamado Super 5. Estão vendo aqui? Esse material é um material completo. Por quê? Esse daqui é um livro de cânticos. Estão vendo? E nesse livro de cânticos, tem cânticos para todos os momentos. E além do livro, você encontra também um áudio, porque eles vendem também esse material. Dani, mas eu não tenho como comprar um livro de cântico. Você mesmo pode preparar o seu cântico, né? Mas é importante que você leve para a criança o visual do cântico, sabe por quê? Lembra, você está evangelizando. São crianças que não conhecem a Jesus. Então, provavelmente, elas também não conhecem os cânticos e os louvores. Então, você vai precisar apresentar. E nada melhor do que você ter um material que tenha a letra desse cântico. O material do Super 5 não é só esse bloco de cânticos. Junto vem o livro do Samuelito, que você compra separado lá, né? Esse livro é a história missionária. E eu vou contar para vocês que a história missionária é o que mais chama a atenção da criança no clube. Sabe por quê? Ela não tem fim naquele dia. E ela sempre para num momento estratégico, aonde a criança vai ficar naquele suspense do que vai acontecer. E ela vai voltar no dia seguinte, muitas vezes, porque ela quer saber o que vai acontecer na história missionária. E isso aconteceu comigo no meu clube. Eu contei, não foi a história do Samuelito, eu usei, deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês, eu usei Comprando Crianças para Deus. Estão vendo aqui? Que também é uma história missionária. No meu clube, na época, eu usei essa história. E conforme eu ia contando a história, que chegava no momento do suspense, que é a história da Amy Carmichael, que quem não conhece, ela era uma criança e ela tinha olhos castanhos. E ela um dia orou a Deus pedindo porque ela queria ter olhos azuis, porque a família dela, todo mundo tinha olhos azuis. E ela chorou. No dia seguinte, quando ela acordou e foi olhar no espelho, ela viu que ela não tinha. Deus não tinha dado os olhos azuis, ela continuava com os olhos castanhos. E ela ficou triste por causa disso, ela não entendia. Mas mais tarde, ela vinha entender que isso aconteceu porque ela ia precisar, ela seria missionária, e se ela tivesse olhos azuis, ela não poderia estar no local onde ela estava, na Índia. Ela não poderia entrar nos templos disfarçada, porque os olhos azuis iriam denunciar que ela não era da Índia. Então, conforme você vai contando, e essa história é dividida em 5 capítulos próprio para um clube de 5 dias, as crianças ficavam eufóricas. E tinham crianças que viraram para mim, sim, os maiores, tia, eu vou pesquisar isso na internet.
Eu quero saber como é que termina. E sabe de uma coisa? Eles não achavam o final do M. Carmichael. E aí eles voltavam porque eles queriam saber o que ia acontecer. Então, o momento missionário é algo muito especial. E você também precisa preparar o momento missionário. Eu vou mostrar umas fotos para vocês no final sobre o momento missionário no clube que eu fiz na minha casa. Mas, por exemplo, quando você vai falar de missões, você vai falar do Samuelito, você pode se caracterizar, usar um chapéu. A história do Samuelito é uma história mexicana, no México. Então, você pode usar. São coisas que você encontra facilmente em casas de festa. E você pode ir trabalhando tudo isso. Isso é o quê? É o preparo, o planejamento. Você não tem como fazer isso de um dia para o outro. Você precisa se planejar. E outra coisa que existe nesse kit da APEC é o livro Sem Palavras, que trabalha lições através das cores do plano de salvação. Se vocês virem aqui, ó, tá vendo, ó? A corzinha preta, que é escura, o vermelho, aqui, ó, já vem marcadinho e a história. Dani, eu não tenho como adquirir isso. Isso não é desculpa para que você não faça o clube. Mas você precisa estudar lições que sejam evangelísticas, que você saiba que são evangelísticas, para que você possa trabalhar. Outra coisa que precisa ter no clube, além de louvor, além da história bíblica, da lição bíblica, além do momento missionário, você precisa preparar para eles, além do lanche, que nós já falamos, né? Que não é o principal, você precisa preparar alguma atividade, algum jogo. Jogo de recapitulação, um jogo de que relembre o que você fez naquele dia. E, por exemplo, você pode usar um dado. Esse dado aqui foi confeccionado pela nossa irmã Valéria, mas você também pode fazer um dado mais simples. E a criança joga esse dado, o número que cair, você vai ter a perguntinha pronta lá sobre a lição daquele dia. Você pode usar jogo da memória. Está vendo aqui? Jogo da memória não, desculpa. É jogo da velha. Falei o nome errado. Jogo da velha. Esse daqui é de EVA, lindo, maravilhoso, mas vocês vão ver na foto, que a gente vai mostrar no final, que o meu jogo na época não era assim, tá? Você pode usar, ó, um jogo de alvo. Tá vendo aqui? Que você compra, adquire nessas lojas de R$1,99. Aqui, ó, tem a bolinha. E aí a criança responde, você pode dividir em equipe, em dupla, depende da quantidade que você tem lá. Ela respondeu, ela tem o direito de jogar. E aí, aonde bater, você vai marcando a pontuação. Você também pode, cada dia você vai dar um versículo, né? A memorização de versículo. No clube, um versículo que tem a ver com o plano de salvação. Tia Jace hoje deve ter dado aí para vocês os versículos do plano de salvação. Por exemplo, aqui ó, eu tenho um livro Sem Palavras. E aqui, ó, eu tenho a página escura, que eu já até falei para vocês hoje, do Romanos 3:23. Você vai fazer para o seu aluno um lembrete do versículo escrito, um papelzinho. Eu não tenho como imprimir. Gente, faz à mão. Nós precisamos parar de dar desculpas para não realizar aquilo que Deus quer. Então, você vai mandar um lembrete. No dia seguinte, ele tem que te dizer o versículo, ele vai memorizar, ele vai gravar na casa dele. E ele vai trazer para você. Você pode dar brinde por isso. Você pode anotar quem respondeu. E aí, no final dos 5 dias, você dá um destaque em relação a isso. Então, tudo isso precisa ser planejado. Como que você vai jogar? O seu jogo de perguntas e respostas pode ser só de tirar o papelzinho com a pergunta. Então, você precisa planejar até mesmo isso, conhecer a história. Você pode dividir com a sua equipe
Um conta a lição, o outro conta a história missionária. E assim, você vai realizar o seu clube durante 5 dias no seu lar, sempre pedindo direcionamento a Deus. Eu falei também sobre lembranças. Vocês devem estar vendo aqui, ó, pulseira do plano de salvação, com bolinhas, eu vou tirar para vocês verem. Tá vendo? Ó? Super fácil de fazer, elástico. Tem também, ó, feitas com barbante. Você pode fazer com a criança no final, aonde você vai relembrar as cores do plano de salvação que você trabalhou no clube. Você pode fazer um marcador de Bíblia, das fitinhas. Existem chaveiros. Aqui, ó, chaveiro do plano de salvação. Esse daqui a tia Jace que fez e me deu. Tá J, porque J é o nome do meu esposo, José. O meu tá na minha outra Bíblia. Isso daqui, ó, eu vou abrir para vocês verem. Ó, é um elástico que é para criança colocar na Bíblia. Tá vendo? Você pode fazer também, deixa eu colocar aqui, chaveiro com as bolinhas, colar, eu vou mostrar a vocês. Esse colar eu ganhei de uma das crianças, tá vendo? Com as cores do plano. Isso tudo são ideias, mas tudo isso precisa ser planejado. Quando eu fiz o meu clube, no primeiro dia onde a gente fala da cor amarela, falamos de Deus, eu usei o sol para iniciar falando de Deus, né? Que quando a gente olha para a cor dourada, para a cor amarela, a gente lembra do sol, que Deus criou o sol, e fui falando. E aí, quando eu falei do amor de Deus, o meu sol era redondinho, não tinha aquelas setinhas todas, era só a bolinha. Eu falei que o amor de Deus era assim, igual aquele círculo, não tinha início, nem tinha fim. E o que eu dei de lembrança no final? Aquelas pulseirinhas que acendem, tem tipo um líquidozinho dentro, não tinha nenhuma aqui hoje, que você compra pulseira de festa, que brilha no escuro. Aquilo é super barato. E eu dei a eles aquela pulseira para relembrar que o amor de Deus não tinha início nem fim. Quando eu falei sobre o sangue de Jesus, o amor de Jesus, eu dei um lápis comum, com ponteira. E na ponta desse lápis, assim, eu coloquei um coraçãozinho, que eu fiz com sobras GVA. Então, não são desculpas. Quando eu falei sobre o pecado, eu mandei para eles uma plaquinha para casa, colada num pirulito, escrito, diga não ao pecado. Toda escura, pretinha, né, a letra. Então, são ideias do que você pode fazer no clube. E você precisa estar com isso tudo preparado. E isso tudo tem que caber num tempo limite, né? Eu não vou dizer que o meu clube durava 1 hora, não durava. Durava um pouco mais. Porque eu tinha quase 100 crianças na minha casa. E foi algo, assim, de Deus, porque eu virava para Deus e falava assim, Deus, aonde eu vou colocar tanta criança? Porque a minha casa nem era tão grande assim, o quintal. E cada dia que passava, vinham mais crianças. E muitas crianças aceitaram Jesus ali, naquele momento. Adolescentes que estavam na igreja e que foram para lá ajudar. Tia, eu posso ir para lá? Aquela coisa de adolescente, né, que quer estar junto. E tiveram adolescentes que estavam afastados do Senhor e estiveram lá e se reconciliaram com o Senhor. Então, o clube é um momento de Deus, né? E eu quero deixar para vocês esse livro, Super 5, Lares Abertos para Jesus. Esse livro também é da APEC. E nesse livro, esse livro cita várias coisas, né?
5 verdades sobre o clube que você vai dizer para as crianças. Primeira verdade: Deus criou o homem para viver com ele. A segunda: o pecado separou o homem de Deus. Então, no primeiro dia, você vai mostrar para a criança que Deus é o Criador. Deus criou o homem, Deus criou você para viver com ele. A segunda verdade: o pecado separou o homem de Deus por causa do pecado. Por causa do pecado. O homem foi separado de Deus. A criança precisa entender isso. A terceira verdade: só Jesus Cristo resolve o problema do pecado. Ele é o único. Não é a tia Dani, não é a tia Monique, só Jesus. Há uma vida nova, a quarta verdade, em Cristo. E você vai dizer que vida é essa? E a quinta verdade: crescimento na nova vida, nessa vida nova. Esses são os aspectos do clube, os objetivos de cada dia do clube. E você pode ter certeza que você vai ver muitas crianças se rendendo aos pés do Senhor. Basta você estar debaixo da vontade de Deus. E aí vem a parte também que as crianças esperam e amam. Porque no final você vai encerrar com uma festa evangelística. Essa festa pode ser uma festa temática, de acordo com a lição missionária. Pode ser uma festa das cores. Quando eu fiz o primeiro clube, eu encerrei com uma festa das cores. E eu fiz esse encerramento na igreja. Por quê? Eu queria que as crianças que estavam ali e que não conheciam a Jesus e que aceitaram Jesus durante o clube tivessem a casa do Senhor, um local para que elas pudessem estar crescendo em Cristo. Então, esse encerramento foi lá. E eu fiz a festa das cores, das 5 cores. E nesse dia, nós contamos a história do guarda-chuva ambulante, né? Que é a história do guarda-chuva com as cores do plano de salvação. E foi um dia, assim, tremendo, porque você faz uma revisão das cores, é um momento em que depois você pode fazer uma brincadeira maior, diferente, é uma festa. E a criança vai perceber que aquela igreja ali, se ela não tem igreja, pode ser o lugar dela. Por quê? Uma coisa importante, gente. Não adianta a gente fazer clube evangelístico e achar que acabou ali. Porque não acaba. O clube evangelístico é só o início, né? A partir do clube, você tem muito trabalho pela frente, porque você precisa discipular essas crianças. E aí existem os clubes para discipular. Existem você trazer essa criança para a igreja. Você tem que pastorear essas crianças que estão no clube. Muitas vezes você vai ter que convidar. Porque se essa criança foi no seu lar e o pai e a mãe deixou, é porque provavelmente esse pai e essa mãe confiam em você. Eu ouvi, quando eu tive o clube na minha casa, um pai falar para o meu esposo, meu esposo me contou, que virou e falou assim: olha, meu filho está lá na sua casa, eu fui atrás dele para saber aonde ele estava, e quando eu vi que ele estava lá na sua casa com a sua esposa, eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que ele ia ser bem tratado. Sendo que este menino nunca tinha ido na minha casa. Mas o seu, lembra do seu, você ser embaixador de Cristo na sua rua, no seu bairro? Começa com as suas atitudes. E assim você consegue trazer essas crianças para a sua casa, para que você possa ensinar a elas o amor de Deus, para que você possa levar essas crianças a Cristo Jesus, que essa é uma ordem do Senhor. Evangelizar é uma ordem. Lá em Marcos 16:15, nós já lemos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, você está só cumprindo a ordem do Senhor e recebendo um presente maior ainda, porque você está recebendo Jesus na sua casa, o Senhor na sua casa.
Eu vou pedir a tia Monique para que coloque o slide, eu não sei como é que funciona, mas eu já dei para a tia Monique aí os slides. E eu vou falar um pouquinho. Esse primeiro slide aí, eu botei isso daí, momentos especiais. Transcriança. Isso é um outro projeto evangelístico. Por que eu quis colocar esse projeto aí? Antes de eu conhecer o clube na minha casa, nós tivemos um projeto evangelístico nas ruas do bairro. E esse projeto foi um projeto que durou 5 dias. E depois desse projeto, eu fiz um clube evangelístico na minha casa e um clube evangelístico no projeto, que foi o que eu falei inicialmente, lá na Ipuca. A Ipuca é um subbairro do Jardim Catarina. E esse projeto funciona bem lá no finalzinho do Jardim Catarina. Quem conhece o Jardim Catarina só de ouvir falar, sabe que o Jardim Catarina é o lugar onde as pessoas não querem ir. As pessoas não querem estar. Mas as crianças aqui precisam de Jesus. Assim como as crianças aí no seu bairro. E a gente não pode ter medo. Tia Monique, passa, por favor. Eu costumo dizer que o Transcriança foi um divisor de águas na minha vida, no meu ministério. Vocês estão vendo essas crianças aí? Esse tio que está aí, com essa blusa amarela, é o Roberto Maranhão. Aquele dos fantoches. Se você não conhece, procura. Para a honra e glória do Senhor, o Roberto Maranhão esteve lá. Quem já esteve lá no projeto sabe que para a gente entrar, parece que você está entrando num rally. Porque é tudo sem asfalto, chão de terra, quando chove é uma lama danada. E o Roberto Maranhão veio para estar com essas crianças. Nesse dia, que foi a finalização do projeto, que nós finalizamos com uma festa, nós tivemos 305 crianças nessa festa. E essa festa de evangelismo, essa festa evangelística, o Roberto está pregando debaixo de uma jabuticabeira que tem lá no projeto, na rua. Nós botamos lonas pelo chão para que a gente pudesse acomodar as crianças e elas pudessem assistir o teatro de fantoches, que é uma estratégia que você pode usar no seu clube também. Pode passar, tia Monique. Aqui nós tínhamos a equipe dos missionários que estiveram conosco. Aqui nessa foto aí em cima nós temos a Vivi, onde eles estavam fazendo pintura no rosto das crianças. Esse com esse sorriso e essa aranha aí no rosto, quem não conhece, é o Bernardo, que é o meu filho, né? É o nosso filho. E você olha para a cara dessas crianças que estão aí, o rostinho delas, você vê a felicidade, elas estavam assistindo o fantoche. Muitas dessas crianças que estão aí nessa foto, que não dá para a gente ver, hoje fazem parte do projeto, fizeram parte desse projeto evangelístico, fizeram parte do projeto de culto dos lares abertos, porque foi realizado na minha casa, foi realizado no projeto, que não é a igreja, o projeto é fora da igreja. E hoje, depois de 3 anos, eles continuam lá. Alguns já estão adolescentes e permanecem lá. Esse daqui já foi na minha casa, né? Eu procurei fotos, mas eu perdi muitas fotos. E aqui vocês estão vendo, ó, uma mesa simples preparada para que as crianças pudessem chegar. Esse colorido que vocês estão vendo aí foi uma casa improvisada de fantoche. Desculpa, gente. Para que o fantoche pudesse, para que a gente pudesse fazer um fantoche com as crianças. O livro sem palavras. Do lado, foi um dos dias que estavam no meu quintal, né, no clube evangelístico. E num dos dias, nós tivemos 84 crianças no clube, na minha casa. E eu falava assim para Deus, Deus, o que eu vou fazer se amanhã vier mais crianças? Como que eu vou dar lanche, fazer as coisas? Irmãos, as coisas iam chegando. Os lanches, ofertas, ajuda, pessoas que iam nos ajudar.
a compor a equipe, a tomar conta da criança, a ajudar a olhar. E muitas crianças aceitaram Jesus. Tiveram crianças que não foram os 5 dias, né? Eu costumo falar que eles revezam. Mas nós tivemos em torno de 60, 70 crianças que disseram sim para Jesus. Aqui continua sendo na minha casa, o momento da brincadeira, né? Não tinha mais espaço, mas foi lindo. Pode passar, tia Monique. Esse daí, embaixo, é o encerramento da festa, é o encerramento do clube evangelístico da minha casa, com a festa das cores. Se você olhar, tem alguém sentado atrás de mim com guarda-chuva, que eu falei para vocês que foi realizada na igreja, o encerramento. E olha a quantidade de crianças que estavam lá, e muitas dessas crianças estão lá na igreja ou estão participando do projeto. E em cima nós encerramos com a festa da melancia no projeto, né? Quando nós fizemos o clube evangelístico. E a festa da melancia nada mais é do que você trabalhar as cores do plano de salvação através da melancia, porque a melancia é a única fruta que tem todas as cores, né? A casca da melancia é verde, a flor da melancia é amarela, né? E tem um detalhe, quando você vai comprar a melancia, você encontra a melancia com a mancha amarelada, algumas melancias. Essa é a melancia mais docinha. Então você vai explicar o caroço da melancia, que é preto, né, escuro, e você come caroço de melancia? Não come, você joga fora, é o pecado. O pecado é algo que a gente tem que jogar fora, tirar da nossa vida, né? Então você pega todas as cores. Nós fizemos essa festa, nós fizemos suco de melancia, aí na mesa, essa foto menorzinha, nós pegamos a melancia, tiramos a carne de dentro, né, a fruta, colocamos uma biquinha, e ali a gente enchia de suco e as crianças iam se servindo. Então, assim, foi algo muito legal. Nós fizemos um bolo surpresa com a melancia. Eu tenho esse bolo aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó. Isopor. Aquelas... Isopor que você compra para festa. Tá vendo aqui, ó? Eu paguei menos de R$10 nisso daqui quando eu comprei. Forrei com EVA. Forrei aqui, ó, com EVA também. Coloquei umas manchinhas e era um bolo surpresa. Aqui estavam o bolo para as crianças, embrulhadinho. E assim nós encerramos. E aí, até hoje, é dada... Tem mais, Monique? Tem mais, sim. Aqui, quando a gente encerra o clube evangelístico, você pode preparar um diploma para as crianças, né? De participação. Algo assim importante. Você esteve aqui. Se ela aceitou Jesus, você vai colocar a data ali, né? E nós estávamos entregando na festa, no clube que foi da minha casa. Tá aí o meu pastor, junto, entregando os diplomas para as crianças que eles amaram. Pode passar, tia Monique. Aqui foi a lição missionária, que foi a lição que eu falei para vocês que eu usei, né? Comprando crianças para Deus. Nessa lição, conta uma parte de que a Amy Carmichael precisou passar borra de café para que ela pudesse ficar com a pele amarronzada. E aqui está a Kelly, né, que fazia parte da equipe, e a Kelly representava a Amy Carmichael. Né? Nós adaptamos uma roupa nela, uma roupa que nós já tínhamos com tecido, assim, para poder lembrar a Índia. Pode passar, tia Monique. Acabou. Então, é isso. Nós precisamos fazer clubes evangelísticos. Nós precisamos levar crianças a Cristo. E eu espero que eu tenha ajudado, que vocês saiam daqui com sede de fazer, com sede de
seguir a ordem do Senhor, né? E que vocês possam receber o próprio Senhor nos lares de vocês através das crianças. Amém? Amém. Glória a Deus. Que lindo! Lindo, lindo, lindo. Amo muito, gente. Eu amo muito. A Dani estava contando as experiências dela lá nos clubes. E eu estava lembrando das minhas experiências. Teve uma vez que eu fui... Você falou da questão do lanche, né? E as dificuldades, né? E quando eu fui desafiada a fazer o clube, e eu fiz a primeira vez na comunidade. E na comunidade vão muitas crianças, né? E a comunidade não era perto da minha casa. E eu levei os meus filhos comigo. E eu lembro até hoje de eu pegando o ônibus com 2 bolsas assim grandes, uma cheia de pão, cachorro quente, a outra com pipoca, suco, refrigerante, gente. Aí era assim, um filho segurando aqui na minha calça, o outro no meu braço e as 2 sacolas. E eu, glória a Deus, assim vamos lá ganhar a criança para Jesus. E entrava na comunidade, né, já com a blusa das cores, o pessoal já sabia, né, que eu estava indo para a igreja, e é algo assim lindo demais, é algo que não tem preço, né? Todo planejamento, toda organização que você faz, todo o dinheiro, né? E eu falo assim que você não gasta, né? É uma oferta que você está fazendo ali para a obra do Senhor. É um investimento. E Deus, Ele honra, né? Deus, Ele abençoa, Deus, Ele... Gente, não tem palavra. A Dani estava falando um do projeto dela, né? E que fez também na casa dela. Eu, desde então, eu faço clube na minha casa, todo mês de julho e de janeiro. Esse ano eu fiquei arrasada, porque em janeiro eu fiquei doente, fui impedida de falar, né? Fiquei muito mal. E agora nós estamos nesse tempo de reclusão, né? Não estamos podendo fazer, né, esse tipo de reunião. Mas quando isso passar, gente, faço clube. E faço clube porque é algo assim maravilhoso. Você que mora em casa, faça na sua casa, eu faço na minha casa, eu moro em condomínio, eu convido as crianças do meu condomínio, da minha rua, os primos dos meus filhos, criança da igreja, né? Então, assim, e, Monique, você falou uma coisa sobre o condomínio. Meus irmãos, é muito difícil nós conseguirmos entrar num condomínio fechado, né? Porque tem torneio, eu não vou chegar lá e a pessoa vai olhar para mim e falar assim, ela tem o brilho do Senhor e eu vou deixar ela entrar. A pessoa pode até ver o brilho do Senhor em mim, mas a pessoa não vai poder me deixar entrar. Mas se você está lá dentro, exatamente, você consegue fazer. É o caso da Monique. Ela está dentro de um condomínio. Ela vai chegar lá, as crianças que estão lá são amiguinhos do filho dela. Se não são todos amiguinhos dos filhos dela, vai ser amiguinho do filho. Então, no primeiro dia, vão só os amiguinhos do Gustavo e do Giovanni. Mas no segundo dia, vão os amiguinhos dos amiguinhos dele. Então, você que está aí dentro, não vem com essa história, não tem criança, não tem isso. Em todo lugar tem criança, gente. Exatamente. Todo lugar. E não se prenda, gente, à questão da quantidade, tá? Por exemplo, eu já teve dias aqui de clube na minha casa que teve os meus 2 filhos e mais 2 crianças. Eu teve um dia de clube aqui na minha casa que teve meus 2 filhos e uma criança. Porque estava chovendo muito, o tempo estava muito frio. Aí sabe qual foi a minha estratégia? Eu comecei a convidar as crianças para dormir na minha casa. Aí a minha casa tinha colchão para todo lado, tinha criança para todo lado. Aí era café da manhã, almoço, lanche, janta, depois tinha ceia antes de dormir. E, para a glória do Senhor, nunca faltou nada. A gente sempre conseguiu realizar. É uma festa, é uma alegria, né? E quando eles ficam o dia inteiro aqui na minha casa, a gente separa, olha, nós teremos, a Dani deu aqui, né, 1 hora como sugestão de clube. Quando é na minha casa, eu faço em 2 horas, porque é tão gostoso. Eles gostam tanto, né? E vai surgindo as dúvidas, a gente vai respondendo, e a gente canta, a gente brinca, e tem momento da mensagem, da oração.
Então, eu desafio, né, eu e a Dani, a você que está assistindo aqui, eu tenho certeza que você aprendeu muito, que você foi impactado através de tudo que a Dani falou aqui. Nós te desafiamos a fazer, como ela falou, né? Faça o clube. Mesmo que você não tenha recursos. Eu já fiz clube na minha casa sem enfeitar nada. Só eu, a Bíblia e os meus recursos. Eu não enfeitei minha casa, sabe? Eu não preparei aquele lanche maravilhoso porque eu não tinha condições. Eu preparei o que eu pude preparar. E a criança, irmão, ela é simples, né? Nós, às vezes, nos preocupamos com tantas coisas que não temos, que não podemos, e é tanto não que a gente fala, que a gente esquece que nós temos um Deus que é um Deus provedor, é um Deus que vai prover tudo aquilo que nós precisamos. E, tia Monique, com certeza, e a criança, muitas vezes, está indo ali porque ela sabe que você vai dar atenção, que ela vai chegar e você vai falar assim, que bom que você veio. Né? E a gente acha que ela está indo ali só por causa do lanche. Não. E não é isso. Eu tenho uma criança, eu já contei uma outra oportunidade, que hoje ele é um adolescente, fruto de um desses clubes, e que ele frequenta o projeto, ele e a família dele toda, os irmãos. E ele uma vez virou para mim e falou assim, tia, eu posso ir na sua casa no seu aniversário? Eu falei, pode. Eu vou lá para te dar um abraço. Eu falei assim, tá bom, você pode ir. E ele chegou no dia do meu aniversário lá, só ele. Ele entrou, ele nunca tinha ido lá, ou melhor, ele nunca tinha ido porque o clube que ele participou foi o do projeto. E aí ele virou para mim e falou assim, tia, você está fazendo aniversário, mas o presente é meu, tia. Porque antes de eu te conhecer, eu era muito ruim. Ele usou esse termo, né? Eu era uma criança, eu era muito ruim, tia, muito ruim. E hoje eu sou um menino diferente. Então, aquilo ali, para mim, marcou a minha vida para o resto da vida, né? Porque não fui eu que transformei a vida dele. Foi Jesus e o amor do Senhor que a gente transmite através das nossas atitudes. Então, as crianças muitas vezes vão estar lá para sentir esse amor que vem do Senhor. Exatamente. E a gente fica, não, mas eu não tenho dinheiro para o lanche, eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer pizza, não deu para fazer pizza, dá biscoito. Não deu para... Pede ajuda, gente. As irmãs da igreja adoram ajudar a fazer bolo. Adoram. E assim, então, o lanche mais simples que você fizer, eles vão comer assim como se fosse o melhor dos lanches que você poderia dar. Verdade. Então, porque eles não são exigentes. Porque o principal alimento ali é o espiritual. Então, eles saem dali cheios do espírito. Saem mesmo transformados. Exatamente. E depois, Dani, se você puder, né, você me permitir, eu posto as fotos lá no grupo para o pessoal ver, né, como que Pode postar. Como que é. Eu também tenho fotos de clubes que eu fiz, já tá na minha página, né, mas já tem um tempo que eu postei, posso postar de novo. E assim, amiga, muito obrigada por esse momento aqui, pelo seu ensino, pelas suas experiências compartilhadas, que com certeza edificou a fé de muitos que estão assistindo. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza. Amiga, nós poderíamos fazer um clube online. Exatamente, podemos. Fazer um clube online, né? Sondar, né, com as crianças. Fazer o quê? Para os adultos? Para todas as crianças e os adultos também aprenderem. Como a Alegria falou, né? Para as crianças de 0 a 100 anos. Isso daí, de 0 a 100 anos. Porque as crianças nós vamos alcançá-las, né? Amém. E os adultos vão aprender. Vamos, então, elaborar essa ideia? Vamos organizar isso? Quem quer ir, dá um grito. Ai, glória a Deus. Amiga, deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta. Para que a gente possa estar... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos ver. Se alguém tem alguma pergunta, faz agora. Porque nós vamos estar encerrando esse momento aqui abençoado. Perguntaram sobre a idade. Qualquer idade das crianças? Em relação às crianças. Assim, geralmente a criança muito pequenininha,
não é muito vantajoso estar no clube por causa da questão da característica do clube evangelístico. Uma criança menor de 4 anos, de repente, não vai conseguir acompanhar. Né? Geralmente, você vai ver aqui a orientação da APEC, vamos dizer assim, nesse material vai ser de 4 a 14 anos. Gente, mas eu, Daniele, eu recebi adolescentes na minha casa. E eu não ia falar para eles, vocês vão embora porque vocês têm mais de 14 anos. Exatamente. E eu vi eles dizendo sim para Jesus, e eu vi que adolescentes voltando para os braços do Senhor, que estavam afastados, dentro do clube. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Se você vai determinar uma idade. Eu sou contra essa coisa de determinar a idade para estar num evento que fale do Senhor. Sim. Perguntaram também se tem atividades, mas você falou aqui dos jogos, né? Não tem atividade de papel, gente. De papel, para pintar, para nada disso. Você vai escolher um jogo no dia, uma atividade de algum tipo de jogo, algo que possa ser feito em grupo, para poder trabalhar com as crianças. Certo. Desembaralhando as letras. Isso. Comentaram aqui, mas foi logo no início. Como organizar um clube, mas você respondeu isso na palestra, né? Você mostrou o passo a passo do clube. Então, pessoal, quem chegou depois, na palestra da Dani, ela vai explicando aos pouquinhos o que precisa ter num clube, o que não pode faltar, e com base nisso, você para aí para poder organizar, colocar no papel tudo que você vai usar, como que você vai usar, quem vai fazer, né? Aonde vai ser, quando vai ser. Ela falou sobre os 5 dias, né? E que o ideal é fazer nas férias. Isso é muito importante. Eu prefiro fazer 5 dias direto. Tem pessoas que fazem 5 semanas, né? Você fez como, Dani? Você fez 5 dias direto ou 5 semanas? Na minha casa eu fiz 5 direto. Lá no projeto eu fiz semanal, porque o projeto é semanal. Eu já fiz também... Eu fiz um clube na minha igreja, gente. Você pode fazer, porque nós recebemos muitas crianças que estavam indo devido a uma EBF, e aí eu fiz o clube na minha igreja, porque tinha muita criança nova. Nós tivemos o Capitão Super 5, eu não achei a foto, mas se eu achar eu vou passar para a Monique. O Capitão Super 5 foi o Zé, e ele todos os domingos entrava na igreja, né, num momento combinado com o pastor, para poder convidar as pessoas a trazer crianças no próximo domingo, né, falando sobre a cor que seria no próximo domingo e trazer. Então, eu já fiz semanal e já fiz seguido. Eu também gosto do seguido, mas a oportunidade eu tive que fazer semanal. Eu já fiz na igreja também, foi uma bênção, também foi por semana, e eu fiz um encerramento para a festa da melancia. Foi lindo, as crianças amaram, e vale a pena, irmãos, vale muito a pena. Você pode fazer encerramento para a festa da melancia, como a Dani falou aqui, é uma festa missionária, né? Enfim, eu creio que o Senhor ele vai estar direcionando a cada um que está aqui assistindo a sair da zona, a fazer, né, esse clube, sair da zona de conforto, né, sair aí do comodismo e também de parar, né, de falar que não posso, não consigo, não tenho dinheiro. Coloque tudo diante de Deus, como a Dani falou, ore, né, coloque diante de Deus, a Dani falou isso aqui, não passa nada antes de ter oração, que eu creio que o Senhor ele vai abençoar e muitas crianças serão alcançadas para a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Acabaram as perguntas. Te agradeço mais uma vez pela tua vida, pela tua presença aqui, por ter aceitado. Muito feliz mesmo por você compartilhar aí essa experiência linda que você tem, que o Senhor continue te abençoando, abençoando o seu projeto, o seu ministério, tudo que você colocar nas mãos e por onde você for, que você continue sendo usada, né, através da tia Danica, né? Amém. E Daniela Andréia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amo sua vida, amo você. Amém. Muito obrigada mesmo, viu? Amiga, muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Né? Que Deus abençoe esse ministério lindo que Deus tem colocado nas suas mãos e que faça prosperar, porque com certeza você tem ajudado muitas pessoas,
Que o restante da semana de congresso seja bênção, né? Que consiga-se também arrecadar muita doação para... Qual é o nome? Para o projeto. Qual é o nome? História. Entre nessa história. Isso. Entre nessa história. Então, ó, gente, entra nessa história de cabeça. Abençoa. Amém. E que Deus possa abençoar a sua vida, ainda mais, a sua família, que você sabe que eu amo de coração, é a minha família de coração hoje, né? E que Deus possa abençoar vocês. Amém. Um beijo grande para todos. Amanhã tem mais, às 4h da tarde, com a Esther Bonifácio, falando sobre evangelismo na inclusão. Um beijo, pessoal. Beijo, amiga. Beijo, pessoal. Beijo, amiga. Tchau, beijo, pessoal. Tchau.